Bom dia, galerinha. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais essa aula. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E o tema da nossa aula de hoje é um dos temas mais importantes da história, que são as revoluções industriais. Ou, como a gente costuma falar, a Revolução Industrial, que está dividida em suas diversas fases. Para alguns 3, para outros 4. Nós vamos trabalhar já com a ideia de 4 fases. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Revolução Industrial, qual é o conceito dessa revolução? Ou o que foram as revoluções industriais? A Revolução Industrial é um período da história que vai mais ou menos ali da segunda metade do século XVIII até os dias atuais. Que nesse período ocorreu diversos processos de evolução, desenvolvimento, de novas tecnologias, de novas metodologias, que aceleraram a produção, facilitando em parte a vida do homem. Na verdade, a Revolução Industrial é um processo de desenvolvimento tecnológico dentro do sistema capitalista, que produz novas metodologias produtivas, introduzindo maquinários, ferramentas complexas e pesadas nas fábricas, possibilitando o aumento da produção, a diminuição do tempo dessa produção, o aumento do consumo, a diminuição do custo da produção e também alterando toda a forma de viver de uma sociedade, seja em relação ao seu sistema produtivo, ou seu próprio estilo de vida, ou as organizações sociopolíticas. E esse período ele está dividido em múltiplas fases, em diversas etapas. Essa Revolução Industrial, galera, ela teve início onde? Ela teve início ali na Inglaterra, do século XVIII, segunda metade do século XVIII. Alguns historiadores chegam a datar que a Revolução Industrial aconteceu mais ou menos entre os anos de 1760 e 1840. E essa primeira fase da Revolução Industrial, que é restrita à Inglaterra, ela tem como base produtiva a mudança da produção da terra para a fábrica. Preste bem atenção a isso. Quando nós falamos que há uma mudança produtiva de base da terra à fábrica, na verdade nós estamos dizendo que antes o elemento produtor de riqueza eram os produtos primários. Então a terra fornecia ao ser humano os elementos primários para a sua subsistência. A agricultura, a pecuária, os alimentos, as matérias-primas, o ferro, o ouro e por aí vai. E o que o homem fazia era extrair esse produto e, no máximo, comercializar. E, portanto, a origem da riqueza, como os isocratas diziam, era a terra. Com a Revolução Industrial, a origem dessa riqueza vai modificar-se completamente. Porque agora a terra produz riqueza? Sim, mas essa riqueza não é humana. A riqueza só se torna humana quando há ação deste homem. E, portanto, a origem da riqueza agora se torna a fábrica através do trabalho humano, que transforma um produto primário em produto secundário, ou que se apropria do produto primário e coloca ele no grande mercado. Então é necessário o homem ir lá, no meio da floresta, retirar um produto e colocá-lo ele para vender, para ele se transformar em uma riqueza. Da mesma forma, galera, que é necessário um homem pegar esse produto primário, levar para uma fábrica repleta de equipamentos, com tecnologias e metodologias produtivas, modificar ele e transformar o produto que era primário em secundário, agregando valor a ele e dando riqueza através do seu trabalho. E quanto mais trabalho, mais tecnologia, mais conhecimento, mais metodologia foi utilizado na modificação, na transformação desse produto, maior valor será desse produto no mercado. E é por isso que nós dizemos, utilizando as palavras de Adam Smith, que a origem de toda a riqueza é o trabalho, e o valor do produto depende da quantidade de trabalho imposto sobre ele.
é a mudança da produção de riqueza da terra à fábrica. Essa revolução industrial, galera, ela vai estar dividida em 4 grandes fases. A quarta, para alguns, ainda em processo de embrião, de desenvolvimento e surgimento. E, portanto, para nós, historiadores, não pode ainda ser muito bem analisada, porque nós estamos vivendo ela, e a história trabalha com elementos findados, acabados, complexos já constituídos. Mas nós vamos pincelar o que seria ela um pouquinho mais à frente. A primeira fase da Revolução Industrial é aquela que nós chamamos de Revolução Mecânica. Revolução Mecânica que vai ser baseada no que, galera? Na manufatura. Essa primeira fase da Revolução Industrial acontece na segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX. Alguns chegam a falar que chega até o final do século XIX em alguns lugares. Ela é a chamada Revolução Mecânica, que se resume à Inglaterra, final do século XVIII, início do XIX, meados do século XIX, baseada na energia a carvão, onde você vai ter nela a introdução de máquinas pesadas, que vão facilitar o trabalho humano, e que vai começar a surgir nela, mas não se consolidar completamente, a divisão e especialização do trabalho como metodologia produtiva. A segunda fase da Revolução Industrial é aquela que alguns historiadores chamam de Revolução Energética. Essa fase da Revolução Industrial é uma fase que vai acontecer ali na segunda metade do século XIX, finais do século XIX, até o final da Segunda Guerra Mundial. Ela vai alcançar seu ápice nos Estados Unidos. E ela se caracteriza primeiramente pela expansão da Revolução Industrial pelo resto do mundo, sobretudo Europa, Japão e Estados Unidos. É nela que vai se introduzir um novo tipo de energia, a energia elétrica. É nela que vai se consolidar a divisão e especialização do trabalho, com o surgimento da produção em série, então na esteira rotativa, o que significa que é nela que surge o método de produção fordista, que nós também vamos ver mais à frente. É nessa segunda fase da Revolução Industrial que vai emergir as chamadas multinacionais e, finalmente, o imperialismo. A terceira fase da Revolução Industrial é aquela que nós chamamos de Revolução Eletrônica, onde a Revolução Industrial já alcançou o mundo inteiro. Nessa fase da Revolução Industrial, pós Segunda Guerra Mundial até o final do século XX, vai se utilizar diversas fontes de energia elétrica, o surgimento da nuclear e no finalzinho dela o início das energias alternativas. Nessa fase da Revolução Industrial, a Revolução Industrial alcança seu ápice no Japão. E ela é marcada pela automatização, informatização e robótica. Então, introdução de máquinas que produzem máquinas, mas não de forma autônoma. É nela que se desenvolve uma nova metodologia produtiva chamada toyotismo. E que surge também as famosas transnacionais. Tanto na segunda como na terceira fase da Revolução Industrial, há a característica também da divisão internacional do trabalho. Então, a divisão do mundo entre áreas produtivas centrais do capitalismo industrial, produtoras de produtos industriais refinados, e áreas periféricas, produtoras de produtos primários ou industriais não tão refinados. Pronto. A quarta fase da Revolução Industrial, que nem tem aí, é a que se iniciou com o século XXI, início do século XXI, e que ela seria marcada pela introdução de novas metodologias produtivas, em teoria, a consolidação das energias alternativas, o modo de produção que viesse a ser mais preocupado com o ecossistema, nada disso ainda foi consolidado, mas sobretudo com a introdução de máquinas que possuem inteligência artificial, que são capazes de produzir por si só, sem tanta interferência humana, as famosas AI, inteligências artificiais, entre outros diversos elementos que, como ainda não estão consolidados, não vale a pena nós ficarmos analisando.
Entendido, galera, as fases da Revolução Industrial, nós temos que entender agora como é que foi o processo de passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção industrial. E eu gosto de fazer isso primeiro, comparando os dois sistemas. Então vamos lá. No sistema de produção artesanal, a produção ela é doméstica. Então ela vai ocorrer em que, galera? Ela vai ocorrer dentro da casa do próprio produtor ou em uma pequena oficina anexa à casa. O trabalho é realizado por meio de uma pessoa que conhece todas as etapas da produção. Então ainda não houve alienação do conhecimento produtivo. O conhecimento produtivo costuma ser passado de pai para filho. E esse produtor é ao mesmo tempo o dono do meio de produção e a força de trabalho. Na manufatura, já existe uma grande oficina desligada aos elementos domésticos, onde você tem uma divisão do trabalho e uma produção já início de montagem de linha, onde então o trabalhador produz apenas uma etapa, apesar dele ainda conhecer mais de uma etapa, na maioria dos casos, disso ainda não está completamente engessado. Já há uma divisão entre burguês, dono do meio de produção, e proletário, força de trabalho. E, portanto, o estabelecimento de um sistema de produção assalariado. Na Revolução Industrial consolidada, depois dela, a chamada mecanização, a fábrica é o centro de tudo. A divisão e especialização do trabalho já se consolidou, bem como o estabelecimento da produção em linha de montagem. A alienação do sistema produtivo, ou seja, do conhecimento da produção pelo trabalhador, já se consolidou de forma completa. E o capitalismo industrial se expandiu por todo o resto do mundo, estabelecendo a sociedade como nós conhecemos hoje. Para entender melhor isso, eu gosto de meio que narrar como é que isso aconteceria, ou como aconteceu. Imagine, galera, vamos lá, que você é um artesão ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, e que você tem todo o conhecimento sobre a produção. Produção de quê? Ferro. Você é um grande ferreiro. Então você sabe identificar o ferro de boa qualidade, você sabe construir a fornalha, sabe aquecer a fornalha na temperatura correta, você sabe moldar o ferro nos produtos, você sabe pintar aqueles produtos, dar o acabamento final e finalmente você vende ele. Você conhece todas as etapas da produção e executa todas elas. Mas você é ao mesmo tempo aquele que projeta o produto, é também aquele que executa a produção e é também dono dos meios de produção. A produção é doméstica familiar, o conhecimento passa de pai para filho, e apesar do objetivo é obter lucro, não é um lucro para o grande mercado, é um lucro muito mais para a subsistência, mesmo que isso gere alguma acumulação de capital. O modo de produção manufatureiro, que é o que é a Revolução Industrial em si, no seu processo de desenvolvimento, ele vai romper isso por quê? Porque vamos imaginar que chegou um grande burguês naquela cidade e identificou que haviam muitos bons artesãos de couro. E ele então comprou um galpão, chamou esses artesãos, virou para eles e disse: venham trabalhar comigo. Venham trabalhar comigo, que eu vou comprar couro, ferramentas, equipamentos, em grande quantidade, muito mais barato. E se eu colocar outros para trabalhar que não sejam vocês não vão conseguir competir pela diferença que eu compro a matéria-prima. Venham trabalhar comigo e vocês vão começar a produzir ao meu lado. Eu te dou os meios de produção e vocês são a força de trabalho. Parte do lucro da produção fica comigo, outra parte fica com vocês. De início, em uma forma de uma espécie de meia, a gente divide a produção, um salário que depende do lucro.
esse artesão produz todas as etapas. Só que o burguês percebe que um grupo é melhor em escolher o couro e já tem uma certa idade e não consegue trabalhar tão rápido. Então ele vai ficar supervisionando a produção, escolhendo a matéria-prima. Outro é melhor em cortar o couro, um outro em desenhar o produto, o outro em costurar, o outro em fazer o acabamento. E ele vai dividir a produção em etapas. Os artesãos ainda sabem produzir todas as etapas, mas a divisão do trabalho já está estabelecida, só não completamente consolidada. E finalmente ele pede, por um processo de expansão, para esse artesão pegar aprendizes. Só que ao aprendiz é ensinar apenas uma etapa, não todas que ele sabe. E isso vai fazer com que, mais à frente, o burguês ele diga: meninos, não posso mais ser na meia. Vou lhe pagar um salário muito baixo. Que os artesãos vão dizer: não, prefiro voltar para a minha antiga oficina e tirar o meu sustento. E eles vão. Mas os aprendizes que sabem apenas uma etapa não podem mais. E agora, galera, eles vão ter que trabalhar na fábrica, sem acesso aos meios de produção, conhecendo apenas uma etapa do trabalho, tendo sua mão de obra explorada para produzir mais-valia pela burguesia, recebendo um trabalho assalariado, que nós iremos ver mais à frente, era de imensa exploração. Então, o modo de produção artesanal é familiar. O industrial, não. Ele vai ser feito em grandes galpões, que são fábricas. Então, o modo de produção artesanal era doméstico. O sistema de produção industrial é coletivo, em grandes espaços produtivos. O modo de produção artesanal, ele é caracterizado pelo produtor ser o mesmo dono dos meios de produção. Então não tem divisão entre burguesia e proletariado. O modo de produção industrial já há divisão entre burguesia e proletariado. No modo de produção artesanal, o artesão conhece todas as etapas produtivas e executa todas. No modo de produção industrial, há alienação do conhecimento produtivo. No modo de produção artesanal, o artesão fica com todo o lucro da sua produção. No modo de produção industrial, o produtor recebe apenas um salário e produz mais-valia, lucro, para o burguês. E por aí vai. Entendida essa passagem de um modo de produção para outro, entendido o que é a Revolução Industrial, o que ela significou, suas fases, então nós temos que entender quais são as causas que vão levar a ela. E a primeira causa da Revolução Industrial, obviamente, é a própria Revolução Comercial. O desenvolvimento do comércio, em especial do mercantilismo. Com a expansão marítima comercial, o desenvolvimento do mercantilismo, você vai ter o desenvolvimento de um grande mercado que vai possibilitar uma coisa chamada acumulação primitiva de capital. A acumulação de capital por meio da burguesia, através do comércio, que vai ser utilizada no quê? No processo da Revolução Industrial. Você vai ter ainda o desenvolvimento tecnológico, que pode ser tanto para a produção de novas metodologias ou técnicas, como também de novos equipamentos. Máquina a vapor, TA mecânico, fiar mecânico e por aí vai. Você vai ter o desenvolvimento de novos sistemas de transporte, que facilitam escoar mercadorias, acessar matéria-prima de forma mais barata, uma maior circulação de pessoas. Você vai ter o acesso cada vez maior à matéria-prima. E, portanto, para haver a Revolução Industrial bem organizada em qualquer lugar, há necessidade de você ter passado por um processo de revolução comercial que levou à acumulação primitiva de capital, que possibilitou, e junto com o desenvolvimento tecnológico, levou à produção de novas metodologias e maquinários, que passou também por um processo de desenvolvimento de sistema de transporte e comunicação e acesso à matéria-prima. Se houve tudo isso, há a Revolução Industrial.
E aí a gente tem que aprofundar alguns desses elementos para entender um pouco mais na sua complexidade, para dar conta de provas mais complexas. O primeiro desses elementos, o que é a acumulação primitiva de capital? A acumulação primitiva de capital é um conceito criado por Karl Marx no século XIX, que define todo o capital acumulado por meio do comércio mercantilista da Idade Moderna e, portanto, feito através do comércio colonial, metrópole, feito através da exploração do trabalho, através da divisão especializada do trabalho, feito também por meio do tráfico de escravos, do sistema bancário, e que depois vai ser reinvestido na Revolução Industrial. Então, toda a acumulação de capital produzida no período do mercantilismo, da Idade Moderna, que é investida direto ou indiretamente, ou seja, construindo fábricas diretamente, ou estrutura para isso, desenvolvimento tecnológico, transporte, comunicação, educação, é chamada de acumulação primitiva de capital. Outra coisa que nós temos que entender que foi muito importante é o desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico vai possibilitar criar equipamentos que vão fazer com que você possa produzir produtos em muito maior quantidade, em menor tempo, de forma mais barata, que vão possibilitar gerar meios de transporte, que você vai poder acessar matérias-primas que antes iam de forma mais cara, por estarem mais distantes. Vai possibilitar você acessar novos mercados consumidores. Vai possibilitar você acessar mais mão de obra. E, portanto, aumentar a produção e o comércio. Desenvolvimento tecnológico que vai gerar novas metodologias produtivas que melhoram a qualidade do produto, diminui o tempo da produção, diminui o custo da produção e aumenta o lucro. E, finalmente, sistemas tecnológicos que, como vão, em parte, substituir uma mão de obra não qualificada por máquinas, não completamente, mas em parte, vai gerar o chamado desemprego estrutural. Uma certa quantidade de pessoas que está desempregada, porque isso faz parte do próprio sistema capitalista industrial para manter controle sobre o proletariado, mas também porque o maquinário faz com que se precise menos mão de obra do que em outrora. Um outro elemento importantíssimo do desenvolvimento industrial é o processo de urbanização, crescimento populacional e excedente de mão de obra. Lembre, houve o processo de cercamentos na Inglaterra. Isso levou à saída do camponês para a cidade e, portanto, um desenvolvimento urbano significativo. Nas cidades, aglomeração de pessoas, mais mão de obra disponível, por meio do crescimento populacional migratório. Mais pessoas, mais mercado consumidor. Mais pessoas, mais troca de informação, maior possibilidade de produção de conhecimento. Mais pessoas, maior mercado, mais mão de obra. Tudo isso leva a um processo de desenvolvimento dessa revolução industrial. E também ao surgimento de uma coisa chamada Exército Industrial de Reserva. A quantidade de pessoas proletárias, força de trabalho, desempregadas, que servem como elemento de controle social a população ativa e empregada. Porque sempre existe uma quantidade X de pessoas empregadas no mercado, que podem exercer a mesma função que você, e que se você não quiser executar, ou se rebelar, se revoltar, fizer greves, eu posso te demitir e colocar ela no seu lugar. Finalmente, para acabar esse primeiro momento da Revolução Industrial e deixar a segunda fase da Revolução Industrial para nosso próximo encontro,
precisamos ver quais foram os motivos do pioneirismo inglês no processo da Revolução Industrial. E o primeiro motivo foi a ascensão da burguesia ao poder. Com a Revolução Inglesa, o estabelecimento de uma monarquia parlamentar, a burguesia, o grande capital, tomou o poder da Inglaterra e passou a utilizar o Estado inglês como aparelho de dominação da burguesia para desenvolver infraestrutura e estruturas para o desenvolvimento da Revolução Industrial e para a satisfação dos seus interesses. O segundo motivo, a Inglaterra é uma das primeiras nações a desenvolver uma forte acumulação primitiva de capital. Lembre que em determinado momento ela se torna a senhora do comércio naval, e se tornando a senhora do grande comércio naval, ela vai acumular capital em grande quantidade. Outro motivo da Inglaterra sair na frente, quase um século, em relação às outras nações, para a Revolução Industrial, são os cercamentos. A aquisição pela burguesia de terras que em outrora era nobreza dos camponeses, para a produção de quê? De matéria-prima. Então eu pego antigos feudos, vou criar ovelhas que vão produzir lã para a minha indústria. Matéria-prima abundante e barata. Um cercamento que vai liberar mão de obra camponesa para a cidade, produzindo mão de obra barata. E uma vez essa mão de obra assalariada se torna mercado consumidor. Esse processo migratório do campo para a cidade leva ao processo de urbanização na Inglaterra, com forte crescimento populacional, tanto advindo do processo migratório do êxodo rural, como também do crescimento populacional vegetativo devido à implantação de certas práticas da medicina preventiva, que vão diminuir as causas das doenças, combater as epidemias e, portanto, fazer com que essa Inglaterra tenha um crescimento das cidades mais pungente, poderoso. Lembre também que a Inglaterra foi uma das primeiras nações do mundo a desenvolver um eficiente sistema de transporte e comunicação com telégrafo, navio a vapor e trem a vapor, locomotiva a vapor, facilitando o acesso a matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e por aí vai. A Inglaterra era rica em matéria-prima para a sua produção, lã, carvão e ferro, e tinha uma situação geográfica favorável, uma ilha, entre a Europa e a América do Norte, que servia de interposto comercial com o comércio dessa América e Europa, facilitando o processo de acumulação primitiva de capital. Aqui, galerinha, encerramos a primeira fase da Revolução Industrial. E na próxima aula, vamos entrar na segunda fase. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um beijão no coração e até a próxima aula, galera. Fui! Espero que tenha sido uma aula boa e produtiva.